Olá, eu me chamo Renata de Freitas Sene e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a observação da sala de aula e as suas etapas. Então, hoje nós vemos que a maioria dos professores cria uma grande resistência de não querer a observação, porque eles acham que muitas vezes nós estamos monitorando o trabalho deles, e não é isso que nós fazemos. Nós entramos em uma classe para analisar as interações entre alunos e o professor, e nós temos que ver o planejamento do professor, para que depois nós podemos auxiliar ele, às vezes, de uma maneira mais fácil dele trabalhar aquele conteúdo. Então, o papel da coordenação pedagógica é melhorar a prática docente na formação continuada da escola, para saber das necessidades da equipe para ensinar melhor. Quem exerce essa função tem vários recursos, como analisar o planejamento das atividades, as produções dos alunos, os resultados das avaliações. E, contudo, existe uma ferramenta que vai direto ao ponto, que permite um conhecimento mais estreito dos problemas didáticos, que é a observação da sala de aula. Então, o objetivo dessa ferramenta é analisar as interações que são construídas entre o professor, os estudantes e os conteúdos trabalhados. E muitas vezes, o próprio docente não percebe uma pequena mudança na sua prática, não percebe que se a gente fizer uma pequena mudança na sua prática, pode levar a resultados mais positivos. E uma pessoa de fora tem mais facilidade para apontar um caminho, que nem no caso nós pedagogos, que se nós observar esta aula e ver que ele está falando da maneira errada, não levou às vezes os instrumentos certos para aquela aula, os alunos não vão conseguir adquirir aquele rendimento escolar, aquele desenvolvimento ou até aquele conhecimento melhor, se ele tivesse levado alguma ferramenta ou trabalhado alguma outra metodologia com aqueles alunos, com aquele conteúdo preparado ali para aquela aula. Então, a observação, ela se faz em 3 etapas. Primeiramente, nós temos que começar pela preparação da observação. Como nós devemos fazer isso? Nós devemos preparar, fazer a pauta, fazer o objetivo que nós queremos alcançar naquela observação e conversar com o professor. Primeiramente, nós devemos conversar com o professor, marcar a data, a hora, em qual turma nós vamos observar e também ver o conteúdo que ele irá trabalhar nesta aula. Então, isso é uma tarefa difícil, porque daí nós temos que lidar com a quebra de resistências, que muitos professores, eles não querem aceitar essa observação. Então, a partir do momento que a gente conseguir que eles aceitam a observação, nós podemos estar fazendo ela, que daí seria o segundo passo. O segundo passo da observação é ao entrar na sala e fazer a observação da sala de aula, tendo em mãos os materiais necessários, caderno, papel, a pauta. E nesta observação nós devemos estar fazendo anotações. Em nenhum momento devemos estar atrapalhando o professor na sala de aula, fazendo questionamento. A observação, ela funciona só para observar mesmo naquele momento, sem interferir a aula do professor fazendo perguntas. Então, devemos estar em mãos o caderno, o papel e observar o desenvolvimento da aula, o planejamento, a gestão da sala de aula, a gestão de tempo. Precisamos observar também a interação entre o professor e o aluno,
o aluno e o professor, porque isso é muito importante para a aprendizagem dos alunos, ter bastante interação com eles. E também a comunicação, a aprendizagem, será que os alunos estão compreendendo aquela aula? Também as estratégias que o professor está usando para aquela aula, para aquela atividade, ver se os alunos estão chamando a atenção deles, dos alunos, ver se está chamando a atenção, se eles estão gostando daquela aula, porque hoje em dia, se nós fizermos uma aula só de falar, os alunos não se animam tanto. Então, nós devemos usar bastante a metodologia ativa. E é isso que o professor às vezes não entende. A observação da sala de aula é para isso. Às vezes eles levam um conteúdo que a metodologia não está no nível daqueles alunos. Eles querem aprender fazendo alguma coisa diferente, um cartaz, às vezes um teatro, uma música, uma paródia, e o professor muitas vezes não consegue compreender isso. Então, essa a nossa parte da observação de construir junto com esse professor aulas dinâmicas para esses alunos. E a terceira etapa da observação de sala de aula é a devolutiva, né? O feedback para os professores. Então, ali nós já temos que ter em mãos tudo que o pedagogo observou daquela aula. Os pontos positivos, os pontos negativos, e também temos que ter em mãos também algumas coisas, sim, que o professor precisa melhorar. Então, para começar, a gente começa falando dos pontos negativos dele. Claro que a gente não vai falar, né, que o professor não sabe dar aula, essas coisas. A gente vai estar explicando no que ele pode dar uma melhoradinha, o que ele fez de errado naquela aula, sua postura também dentro da sala de aula é muito importante. A gente está falando com o professor sobre a postura deles dentro da sala de aula, porque o professor tem que ser o exemplo para os alunos, né? Então, isso é muito importante, a gente sempre está observando o professor, a sua postura dentro da sala de aula. Depois falamos dos pontos positivos, dando os parabéns a eles, né? Que eles deram uma aula ótima, teve uma explicação coerente e assim por diante. E daí entrar no conteúdo dele, né? E falar sobre o que ele poderia ter feito naquela aula. Se ele poderia ter feito, né? Se faltou alguma coisa, se não for um professor dinâmico, sobre as metodologias ativas, né? Que hoje em dia nós temos bastante metodologias ativas e bastante coisas que chamam a atenção dos nossos alunos. Então, sentar junto com ele, reprogramar aquele conteúdo e pedir que ele aplique de outra forma, ajudando a fazer uma aula mais dinâmica. E também na devolutiva, nós devemos saber como falar com os professores, porque é sempre um processo conflituoso, né? Porque muitas vezes os professores não aceitam a ajuda da gente. Nós às vezes damos ideias, mas para eles é uma coisa assim que não vai fazer sentido. Então, nós devemos conquistar o respeito dos professores, do grupo, né? E pensar em umas devolutivas dinâmicas, assim, da forma que eles não vão se ofender do que vamos estar falando ali para eles. E lembrando eles que aquilo não é uma monitoria de trabalho, e sim é um auxílio que nós vamos estar dando para a melhoria do trabalho dele e também a melhoria do aprendizado dos nossos estudantes. Então, sempre deixar isso bem claro para os professores, para que eles aceitem melhor a observação de sala de aula, porque isso é uma coisa que nós devemos fazer, não tem como fugir disso. Então, nós temos que trabalhar muito essa aceitação deles sobre a observação de sala de aula.
Espero que tenham gostado, então, um pouquinho desse vídeo, que eu falei sobre a observação de sala de aula.